Vou começar esse nosso bate-papo colocando esse artigo, que é agora de 2016, da Microbes and Infection, que faz a pergunta que eu acho que está todo mundo se perguntando aqui. O Zika é microcefalia, é casualidade, correlação ou coincidência? Então, depois dessa brilhante palestra do Dr. Kleber, a gente já tem algumas evidências, mas precisa buscar mais. Tá? E nós não sabemos ainda qual vai ser o impacto, né, da microcefalia causada pelo Zika a nível nacional e mundial. A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a gente não tem ainda um conhecimento vasto epidemiológico se o vírus vem como um pico, uma explosão nesses últimos 2 anos, ou se ele veio para ficar e, de fato, os casos de microcefalia vão aumentar. Nós não sabemos. Mas que chama atenção que os americanos estão preocupados e já estão fazendo cálculo, achando até que o mosquito vai sugar o PIB deles de 19 trilhões. Então, isso é um sinal alarmante, sem dúvida nenhuma. E aí eu queria aproveitar para explicar um pouquinho para vocês esse slide, que tem 2 objetivos. O primeiro é fazer uma pequena propaganda da minha especialidade. Na verdade, eu me considero um neurodesenvolvimentista. Eu tenho um título acadêmico em neurologia, sou pediatra de formação, mas eu fiz um fellow clínico no Canadá, numa especialidade que ainda não foi homologada, uma subespecialidade da pediatria, que se chama Pediatria do Desenvolvimento. E agora, em dezembro do ano passado, eu tive o privilégio de participar do primeiro Congresso Internacional de Pediatria do Desenvolvimento na Turquia, em Istambul, que, infelizmente, é um país lindo, com pessoas maravilhosas, está passando por essa onda de atentados, onde se formou a Associação Internacional de Pediatria do Desenvolvimento. E esse foi um congresso importante, porque em 2017, ele vai ser a cada 2 anos, ele vai ser em Mumbai, na Índia, mas em 2019, nós conseguimos trazer o congresso junto ao Congresso Brasileiro de Pediatria, que vai ser na minha cidade natal, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os transtornos do desenvolvimento, eles têm crescido na ordem de 17% nos últimos 10 anos. E aí entra o autismo, entra a paralisia cerebral, entra os transtornos de aprendizagem, entra o déficit intelectual, que se chamava anteriormente de retardo mental, a gente não usa mais esse termo, ou evita usá-lo porque ficou meio pejorativo. E por que eu estou falando isso? Porque o segundo objetivo é que, em 2014, saiu na Science esse editorial que foi criado por 2 executivos de uma ONG canadense que se chama Grand Challenges. Essa ONG tem como função ajudar países em desenvolvimento. E a Carly Silver e o Peter Singer fazem aqui um alerta a um programa das organizações das Nações Unidas, da ONU, que é um programa chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse programa, ele tem como objetivo, ele começou a ser traçado em setembro de 2014 e agora os resultados saíram na Assembleia da ONU agora, no final do ano, quando ele terminou de ser confeccionado, no segundo semestre, início do segundo semestre de 2015. E a ideia é o seguinte, a gente já entendeu que para melhorar índices econômicos, de saúde, sociais dos países, nós temos que investir nos primeiros anos da infância. Se você investe nos primeiros anos da infância, você tem uma criança com cérebro saudável e, consequentemente, melhoram todos esses índices. E como é que a gente faz isso? Bom, é aí que está a ligação com a história do Zika. Você precisa investir no combate aos índices de mortalidade, né, e morbidade infantil, combate à fome, dar escola, ensino de qualidade para essas crianças, vacinar essas crianças, atuar na prevenção. E qual é a outra situação essencial
o Dr. Kleber nos mostrou aqui, que é investir em saneamento básico, pessoal. E aí que entra a história do Zika. E a crítica deles é, não adianta fazer isso em pedaços. Se a gente não juntar e fizer isso num todo, país por país em desenvolvimento, a coisa toda não vai funcionar. Então, dito isso, as minhas considerações iniciais, que nós já passamos, nós vamos falar ainda um pouquinho sobre a interface do vírus Zika e a microcefalia, e depois eu vou dar esse enfoque, que vai fugir um pouquinho do tema, mas é essencial para que vocês entendam quais são as consequências da microcefalia no desenvolvimento da criança. E depois a gente vai falar um pouquinho da avaliação pós-natal da criança com microcefalia. E, por último, as minhas considerações finais. Então, vamos lá. Zika e microcefalia. Em primeiro lugar, nós não podemos dizer que microcefalia é um transtorno do neurodesenvolvimento, apesar de eu já ter lido em artigos bons, de boas revistas, este termo. Microcefalia é um transtorno do desenvolvimento. Não é. Microcefalia é um sinal clínico, é um sinal neurológico. Assim como o vômito pode ser por uma gastrite ou por uma enxaqueca, a microcefalia tem uma causa por trás disso. Ela não é uma doença. Agora, a presença da microcefalia pode, olha o que eu estou falando, pode, não quer dizer que sempre ocorrerá, pode determinar o aparecimento ao longo do acompanhamento daquela criança de transtornos do neurodesenvolvimento. E a microcefalia, conceitualmente, ela é determinada pela redução da circunferência fronto-occipital da cabeça comparada com a idade e o gênero. Tá? Nós já vamos ver um pouquinho melhor isso aí daqui a um minuto. Pelo Ministério da Saúde, atualmente a gente considera a microcefalia abaixo de 2 desvios padrões para a idade e gênero. Tá? Quer dizer, o gênero é menino ou menino. Alguns autores, no entanto, eles recomendam que a gente utilize o terceiro desvio padrão negativo. E eu já vou dizer para vocês o porquê disso. A importância que tem de se, principalmente de ter esse olhar entre o -2 e o -3 desvios padrões abaixo da média, né? Agora, a microcefalia, ela é um achado difícil de detectar antes de 20 semanas de gestação por ultrassonografia. Então, às vezes, ou aquela criança cujo obstetra, o radiologista, detectou a microcefalia sem outras malformações, sem calcificações intracranianas, ou ele achou que poderia ser, e quando a criança nasce, efetivamente não é um falso positivo, ou, de fato, a criança tem uma microcefalia grave, quando é passível de ser avaliada e vista antes das 20 semanas do período gestacional. Bom, por que é importante essa questão? Como a gente vai ver, né, a microcefalia, ela tem que ser classificada. Você não pode dizer só, é microcefalia. Então, existe a microcefalia primária, que seria uma falha na produção de neurônios, na neurogênese e na gliogênese. Ou uma redução na quantidade de células que vão formar o cérebro e, consequentemente, fazer ele crescer dentro do útero materno. Ou ela pode ser secundária, e aí ela se divide em estática e progressiva. Então, a microcefalia primária, ela ocorre essencialmente durante a gestação, até os primeiros 36 semanas, as primeiras 36 semanas. E a microcefalia secundária, geralmente do parto para frente. Então, vamos supor aqui que a criança, a mãe, né, tenha sido infectada, tenha contraído o Zika, e a criança nasce com microcefalia. Isso é uma microcefalia primária, tá, pessoal? Ao passo que, por exemplo, se a criança nasce, na hora de nascer, ela teve uma falta de oxigênio, uma anóxia, que a gente chama, um insulto hipóxico isquêmico, ela pode até ter nascido com o perímetro cefálico normal, mas vai haver uma desaceleração, ou seja, o perímetro cefálico vai crescer desproporcional ao resto do corpo.
E isso é uma microcefalia secundária. A gente tem que evitar microcefalia congênita e microcefalia adquirida. É melhor usar, é mais moderno, usar primária e secundária. Tá? E aí a gente também tem que pensar, ela é de causa genética ou é de causa infecciosa? E mesmo sendo de causa genética, ela pode ser secundária e progressiva. Porque, ela pode ser primária e progressiva, porque ela foi gerada ainda enquanto estava a criança em fase de formação, mas a criança nasce com um perímetro cefálico normal e desacelera. Um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença genética, neurogenética, que se chama síndrome de Rett. Tá? E a terceira forma de classificação da microcefalia é se ela é sindrômica ou não sindrômica. Sindrômica acompanhado de outros dismorfismos, outras alterações, seja na face, seja no corpo. E não sindrômica é quando ela é pura, é só a microcefalia. Ela pode ser desproporcional ou proporcional. Então, proporcional é quando toda criança é microssômica, a criança toda é pequena, inclusive o perímetro cefálico. E desproporcional é quando o corpo, o peso, o comprimento. Criança pequenininha, a gente vê comprimento, tá? Estatura é quando vê de pé. Quando você mede a criança horizontalizada, a gente está falando em comprimento. É só uma questão de semântica, mas é importante, até para quem for publicar para o trabalho, etc. E tal. Então, quando você mede o comprimento da criança e pesa, o peso e o comprimento está bem para a idade e para o gênero. Mas o perímetro cefálico está baixo. Né? Então, a gente chama isso de desproporcional. E aí, então, como é que a gente mede a microcefalia, né? O perímetro cefálico, para ver se a criança tem microcefalia? Bom, em primeiro lugar, a fita métrica ela tem que ser uma fita métrica rígida. Né? E você tem que passar a fita métrica pelas proeminências frontal e posterior mais sobressalentes. Então, a mais sobressalente a nível frontal é logo acima das sobrancelhas. E no meio ali tem a região da glabela, né? Então, bem no meio. Aí você passa lateralmente por cima das orelhas, ao nível da região temporal do crânio, e posteriormente, todo mundo aqui, a maioria das pessoas tem um pontinho aqui um pouquinho mais sobressalente, que é a chamada proeminência occipital externa. Então, a gente faz essa mensuração. Alguns falam que você pode fazer da região occipital para frente, talvez seria o mais tecnicamente adequado, mas também, se for bem medido, não tem nada, não vai dar diferente se você começar a medir pela região frontal e terminar lá atrás, como a figura mostra aqui. Agora, essencialmente, prestem atenção nisso. Por que a gente tem que remedir? Isso está lá no protocolo do Ministério da Saúde, tá? Em 24, 48 horas. Quem é que tem alguma ideia aí, para não ficar tão chato só eu falando aqui, todo mundo dormindo? Por que a gente tem que medir dentro de 24 a 48 horas logo que a criança nasce? Quem? Edema é uma possibilidade, né? Às vezes faz mesmo um edema do escalpo, é uma possibilidade. Faz aquela bossa, né? Então, a bossa, o que mais? Hidrocefalia. Fala no microfone que eu não estou te ouvindo. Hidrocefalia. Microcefalia? Hidro, de água? Hidrocefalia. A hidrocefalia aparece, né, em uma situação um pouquinho diferente que essa, mas a bossa, né, sero-sanguínea, com certeza, pelo edema, mas o cavalgamento de suturas acontece com bastante frequente no bebezinho logo que ele nasce, quer dizer, um osso sobreposto a outro, né? Vocês lembram que tem aquelas suturas, não tem só a moleira, a fontanela, mas tem as suturas interpostas umas às outras, que vão se acomodando nas primeiras 24, 40 horas. Então, é interessante medir de novo, agora é obrigatório, né, antes de notificar o Ministério da Saúde. Porque, senão, você pode, às vezes, medir, o resultado vai dar baixo, depois você remede, mas agora está dentro do gráfico. E aí, falando nos critérios do Ministério da Saúde, se a criança tem, logo ao nascimento, né, 48 horas depois, um perímetro cefálico acima de 33,1, estamos falando em média aqui, tá, menino e menina,
está fora da faixa de risco. Ela está ainda abaixo da média, mas ela está acima de -1 desvio padrão. Agora, o Ministério da Saúde, ele também alerta para monitoramento do desenvolvimento da criança que cai nesses casos aqui. O perímetro cefálico está abaixo de 33 centímetros, mas acima de 32,1, que ficaria entre o desvio padrão -1 e o -2. Tá? Agora, então, por isso aqui um sinal de alerta. O sinal vermelho é esse aqui. Isso é o que está determinado pelo Ministério da Saúde, abaixo de 32 centímetros. O que de tudo é uma generalização, porque, na verdade, a gente sabe que o cérebro do menino é um pouco maior que o da menina. Então, o correto, para -2 desvios padrões, seria -31,9 para o menino e -31,5 para a menina. E 0,5 centímetros é bastante, é quase meio desvio padrão de diferença. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Cadê o pointer? Está aí? Ficou lá em cima? Tá. Eu sei que está difícil de olhar, eu tentei fazer um corte melhor, ficou pequenininho, mas eu destaquei aqui. Ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é o score Z dos desvios padrões do perímetro cefálico da Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, se vocês observarem, cada desvio padrão tem em torno de 1,3, 1,2,7 centímetros. A medida, em média, né? Porque para o menino, para ser considerado -3 desvios padrões, seria em torno de 30,7, para a menina 30,3. Então, eu botei aqui uma média. Abaixo de 30,5, se antes era 32 e era -2 desvios padrões, se você diminuir 1,3 centímetros, né, do -2 para o -3, você cai nessa medida aqui. Eu não estou dizendo, de maneira nenhuma, que a gente só devia notificar abaixo de -3 desvios padrões. Mas o que a literatura fala? Quando você tem uma criança que está com -2 desvios padrões de perímetro cefálico, a chance dela, né, ter essa microcefalia com transtornos do desenvolvimento é inferior a 10%. 90% das crianças, apesar de estar ali no percentil 2 ou -2 desvios padrões, é a mesma coisa, está na pontinha, lembrem da curva de Gauss, a chance dela ter alguma coisa de deficiência intelectual, paralisia cerebral, que nós vamos falar daqui a pouco, é em torno de 10%. É alto, sem dúvida nenhuma. Mas 90% não vão ter problema de desenvolvimento nenhum. Agora, essa condição, aqui também eu botei da menina ali, é um pouquinho menor, é 1,2. Essa condição de transtornos do neurodesenvolvimento, ela aumenta para em torno de 50% quanto o perímetro cefálico fica entre o -2 desvios padrões abaixo da média e -3, que seria entre 32 centímetros a 30,5. O risco é 50%. Quando cai abaixo de -3 desvios padrões, tá, entre -3 e -4, aí é que ocorre um risco aumentado que pode chegar a 75% dos casos e abaixo de -4 desvios padrões, 100% dos casos. Ora, o que eu tenho visto? Eu não tenho crianças ainda, não tenho a experiência do Dr. Kleber, e tenho que ser muito honesto com vocês, de dizer, eu tenho criança com microcefalia por Zika. Não sei, ainda não sei. Porque eu atendo o que acontece depois, que é a parte de neuroreabilitação. Então, microcefalia, gente, não é uma novidade. Quem faz neurodesenvolvimento como a gente, vê microcefalia desde que o homem é homem, né? O homem espécie. Então, isso não é novidade. A questão toda é quais são dessas crianças que têm um perímetro cefálico muito baixo, com malformações do sistema nervoso central associadas, que nós vamos ver aqui, do encéfalo, e que vão evoluir para dificuldades no desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? Então, as crianças que eu tenho visto com microcefalia que chegam para um sistema quaternário onde eu trabalho, elas têm -4, -5, -6. Algumas é difícil da gente conseguir mensurar de tão pequenininha que é a cabeça. Tá? Adiante. E aí nós temos que usar, isso é uma coisa importante, esses são os gráficos da Organização Mundial de Saúde para menino e menina, mas não esqueçam que para o prematuro
a gente obrigatoriamente tem que usar a curva de Fenton. Vocês não podem plotar no gráfico de criança a termo, criança que nasceu prematura, senão vai dar microcefalia e vai estar errado. Por que que a microcefalia acontece, então, no bebê cuja mãe contraiu Zika durante a gestação? Resposta: não sabemos ainda completamente. O que eu vou mostrar a seguir aqui para vocês são algumas teorias que parecem estar se consolidando com o passar do tempo, em função das evidências que a gente tem tido, embora, de novo, são casos, relatos de casos isolados, cujo potencial epidemiológico não é o suficiente para que a gente realmente afirme. É assim que acontece, que o Zika tem um neurotropismo, ele tem uma neurovirulência, que ele é encontrado, já está isolado no sistema nervoso central, não há a menor sombra de dúvida. Agora, como ele causa a microcefalia e as malformações do encéfalo, isso a gente está para determinar. Mas, o que pode ser? Qual é a hipótese que pode gerar a microcefalia no bebê cuja mãe teve Zika? Bom, em 52, o Dick, que foi um dos primeiros que, aliás, isolaram o vírus em seres humanos, porque o vírus a gente conhece desde 47, né, em Uganda, pelo macaco rhesus, no Vale da Zika, né, na floresta da Zika. Mas 52 foi isolado e, nessa época, também eles conseguiram ver, né, observar que existia um tropismo, né, uma avidez do vírus pelo cérebro. E aí, em 72, o Bell e colaboradores também observaram a infecção e a progressão da doença em neurônios e células gliais. E hoje, o que a gente sabe, à luz do nosso tempo, 2016? O vírus passa a barreira hematoencefálica e formam inclusões citoplasmáticas. Essas inclusões são vacúolos cheios de vírus dentro, como se fossem pequenas vesículas, pequenas bolinhas, que vão atingir o citoplasma da célula e o retículo endoplasmático. Vocês se lembram ainda lá da ciência básica? O retículo endoplasmático é uma trama de microtúbulos que comunica dentro do citoplasma as organelas. E o que são as organelas? A mitocôndria é uma delas, talvez uma das mais conhecidas, o núcleo, o centrosomo, etc. Então, a gente sabe, em neurologia, pessoal, mitocôndria é um universo, em termos da quantidade de doenças neurológicas que as mitocôndrias podem causar. E ela é importante, né, para o desenvolvimento do cérebro, sobrevivência da célula, apoptose, vulnerabilidade celular. Ela está presente, né, a lesão dela pode causar por insulto hipóxico isquêmico, por questões genéticas inflamatórias, estresse celular, e ela faz todo esse tipo de função fundamental para a manutenção da estabilidade do neurônio. Só que, na microcefalia, será que é a mitocôndria a peça fundamental que, uma vez danificada, gera um cérebro pequeno e cheio de malformações? Eu, pessoalmente, acho que não, e já vou explicar para vocês por quê. Eu acho que esse cara aqui, o centrosomo, é o grande responsável pela microcefalia. Na verdade, é o Zika. O centrosomo é a vítima. E o que é o centrosomo? O centrosomo é uma organela composta por várias proteínas amorfas que tem 2 cilindros. Tá? Um cilindro mãe mais evoluído, que tem uns apêndices, que é fruto desse material amorfo, e um cilindro filha. E eles fazem essa disposição perpendicular, né, que ajuda no processo de mitose. O que é mitose? Vocês lembram a mitose? A célula precisa da mitose para se multiplicar, e no neurônio não é diferente.
Essa disposição também ajuda no processo de migração dos primeiros, né, neurônios ou da célula, que é a célula que dá a base, a célula neuroepitelial, a célula-mãe que vai gerar o neurônio, a migração próximo aos ventrículos até a parte mais alta do córtex cerebral. A gente já vai ver isso no minuto. Por que eu acho que o Zika causa um problema no centrosomo e leva à microcefalia? Se vocês olharem esse artigo aqui, esse artigo fala de uma entidade que não tem rigorosamente nada a ver com Zika. Microcefalia primária autossômica recessiva. É uma microcefalia, ela é genética, só que notem que dos 7 genes, na verdade já existem 11 genes que causam microcefalia primária autossômica recessiva, 5, vocês conseguem ler aqui, tem envolvimento do centrosomo. 5. Quer dizer, são genes que causam proteínas, enzimas, a não funcionarem direito e que acabam levando a uma disfunção no centrosomo. E aí vamos ver aqui o que o centrosomo leva à microcefalia. Se vocês observarem, o ciclo do centrosomo, ele obedece um processo de maturação e divisão. Então, inicialmente, você tem ali a mãe, a filha, né, o centríolo, né, mãe, o centríolo filho, aqueles 2 grupos que fazem parte, os 2 cilindros, na verdade, que fazem parte do centrosomo. Eles começam a acumular material amorfo, formando 2 novos cilindros, que vão amadurecendo, que se dividem e que se colocam num eixo, né, vertical, que inclusive vai ajudar no processo migratório da célula neuroepitelial, que é a célula basal da onde vem o neurônio, para a formação do neocórtex, que é a parte mais cortical, mais desenvolvida, onde vão ter as circunvoluções. Então, para que vocês entendam um pouquinho melhor, não sei se vão entender melhor ou se eu vou complicar um pouco mais a vida de vocês. Quando a gente olha, e o centrosomo está em todas as nossas células, mas aqui a gente está tirando uma fotografia do que acontece na formação do neurônio e da glia. O centrosomo está aqui, tá? Então, ele forma, naquela fase mais de divisão, uma outra célula progenitora, uma outra célula que não é o neurônio, é a célula-mãe, é a célula neuroepitelial que vai dar origem ao neurônio. Essa é tida como uma fase simétrica. Por quê? Porque é uma célula que forma outra igual. Aí já vai aumentando a quantidade de célula. Numa etapa posterior, vocês notem que há uma clivagem e o centrosomo ele forma uma célula igual à anterior, que é a célula progenitora, a célula-mãe, que tem que continuar formando para aumentar a quantidade de neurônios, e uma célula neuronal. Essa célula neuronal é o neurônio, não se divide mais. Tá? Quando a gente olha para uma figura maior, fazendo uma fotografia maior da coisa toda, a gente consegue entender o seguinte: aqueles primeiros neurônios, são ciclos, tá? São ciclos de divisão celular. Aqueles primeiros neurônios vão migrar para a camada cortical mais baixa. Os mais novinhos, que vão aparecendo por último, para a camada mais alta. E é essa diferença de migração para camadas e a quantidade de neurônio em cada camada que vai fazer com que o cérebro tenha esse aspecto que vocês estão vendo aí, né? As circunvoluções. Isso é importante, pessoal, por quê? Porque quando a gente fala em microcefalia, não é só cabeça pequena. Dependendo da época em que a mãe contraiu o vírus e a época em que houve o dano no cérebro do bebê, você pode ter microcefalia, que é um distúrbio, né, uma anormalidade do tamanho do cérebro, mas você pode ter em combinação com isso, dependendo da época, alterações da proliferação celular, como são as displasias corticais, que às vezes levam à epilepsia, com uma certa frequência. Você pode ter distúrbios da migração neuronal, lisencefalia. O que é lisencefalia? O cérebro liso. Não tem as circunvoluções, que são aquelas dobrinhas, aqueles sulcos e giros que a gente olhou. Ou, às vezes, alterações da organização cortical, como, por exemplo, esquizencefalia, que é uma fenda no meio do cérebro, né? Ou polimicrogiria.
Os giros são bem pequenininhos, não, é como se fosse uma lisoencefalia, mas você olha microscopicamente, ou às vezes até pela ressonância magnética, se enxerga que os giros são anormais, são vários giros pequenininhos, e não aquele aspecto que eu mostrei para vocês agora há pouco. Qual é a evidência disso tudo? A evidência vem desse artigo, que é um artigo que saiu em 2015, que mostra claramente como o vírus Zika ganha acesso no fibroblasto, nas células da epiderme, da derme e nos dendritos imaturos. Talvez aí a doutora Pamela vai falar um pouco melhor sobre GBS, síndrome de Guillain-Barré, mas talvez tenha uma ação direta, provavelmente, do vírus, nessa questão do Guillain-Barré, porque a pele da gente tem dendrito imaturo. Então, notem que isso aqui é um retículo endoplasmático, é uma malha, né? É uma malha, uma via de comunicação dentro do citoplasma da célula. Notem que aqui tem um vacúolo, né? E notem que nas setas pretas, além do vacúolo, tem umas cabeças pretas dentro, que é o capsídeo viral. Esse vírus ele tem uma membrana, ele tem o RNA genômico de haste única, mas ele tem membrana, envelope e capsídeo. E ali é o capsídeo viral. Aqui a gente vê com maior clareza, então é uma vesícula em torno de 70, mais ou menos 70 nanômetros, e o capsídeo viral em torno de uns 40 nanômetros. Aqui a gente observa bem, e aqui, o que a gente já observa? A gente já não consegue distinguir uma coisa da outra, mostrando degradação, que ou é um efeito viral que o vírus precisa para se replicar, ou é uma combinação do efeito viral direto com a ação imunológica do hospedeiro, que cerca aquilo ali para que aquele processo seja combatido. Então, parece que existe um efeito nessas alterações de formação de autofagossoma, é um autofagossoma isso aqui. Parece que o vírus tem um efeito pró-viral, porque ele precisa disso para se replicar, e um efeito antiviral. Agora, como é que a gente transfere isso que nós estamos vendo nos fibroblastos da pele para o cérebro? Bom, a evidência maior está nesse artigo, esse case report completíssimo do pessoal da Eslovênia, que saiu há pouco no The New England Journal of Medicine, fantástico, artigo que diz o seguinte: era uma senhora da Eslovênia que trabalhava, acho que até como voluntária, não sei se o Dr. Kleber conheceu ela, não, mas era em Natal, né? E ela ficou grávida, né? Com 13 semanas apresentou um quadro de prurido, de rache, acho que fez febre também um pouco, mas ela fez o quadro que o Dr. Kleber apresentou aqui, clínico, sistêmico, de Zika. Tá? E ela fez ultrassonografias antes das 20 semanas, nada foi detectado, começou a aparecer naquele ano, foi no ano passado isso, a explosão de crianças nascidas com microcefalia. Ela foi embora para a Eslovênia, com 28 semanas, foi feito, 29 semanas, foi feita uma ultrassonografia, né, como eu botei aqui, confirmou um retardo de crescimento intrauterino, calcificações no cordão umbilical, e aí, lá na Eslovênia, o governo tem uma junta que determina a possibilidade de terminar a gestação, porque isso já não seria mais um aborto, né, pela idade avançada gestacional. E com 32 semanas foi terminada a gestação, e aí se viu algumas coisas interessantes. Bom, no anátomo patológico, esse natimorto ele tinha 26 centímetros de perímetro cefálico, que corresponde ao percentil 1 ou menos 4 desvios padrões para uma criança prematura. Se vocês botarem isso aqui no gráfico normal, está errado. Não, para uma criança prematura. E eu, inclusive, a primeira vez que li, eu disse, não, mas eles erraram, vou fazer uma ladder lá para avisar. Não, mas eles estão certos, porque eles têm que considerar a criança prematura. Desculpa. E depois, na imunofluorescência, o que eles viram, pessoal? É isso aqui, ó, que eu mostrei nos fibroblastos. Grânulos intracitoplasmáticos em estruturas neuronais destruídas. Evidentemente, foi feito o cariótipo, normal, era um menino. E na microscopia eletrônica, de novo, clusters de partículas densas de vírus de 50 nanômetros dentro de vesículas
citoplasmáticas destruídas, partículas esféricas entre 42 a 54 nanômetros, consistente com a família Flaviviridae. Fizeram a PCR, deu positiva para Zika, nas células cerebrais, e negativas para outros flavivírus. Fizeram o sequenciamento do genoma, que estava relacionado ao vírus asiático, que a gente sabe que a gente tem mais o vírus semelhante ao da Polinésia do que aos da África. E tinha, interessantemente, não sei se esse é o porquê da gente ter microcefalia aqui na Colômbia, não sei, mas apareceram duas substituições de aminoácidos importantes, uma chamada NS1 e a outra NS4B, na sequência do vírus. Será que é a causa da microcefalia? A gente não sabe. Mas notem aqui as múltiplas malformações, né, nesse corte axial, e, sobretudo, as calcificações intracranianas, acho que está pequenininho aí para vocês verem. Observem também na placenta várias calcificações, esses pontinhos brancos. E no anátomo patológico, observem o seguinte: as fissuras silvianas muito amplas, nessas setas pretas. Observem aqui que os gânglios da base são pouco delineados, quase inexistentes, né? Observem na substância branca calcificações difusas. Observem também um aumento dos ventrículos laterais, ó, mais calcificação aqui também. Esse aqui está colabado, à esquerda. A presença dos tálamos bem formadas, porém, só o hipocampo esquerdo estava formado, o hipocampo direito ausente. Tá? E aqui também o corno temporal do ventrículo lateral um pouquinho alongado, um pouquinho mais alargado. Então, não é só a microcefalia. Tem muito mais coisa que esse vírus tem o potencial de causar. E aqui, só para corroborar com o que eu falei, esse é um estudo que combinou o pessoal de João Pessoa e mais de São Paulo, onde eles avaliaram 2 grávidas, e nesse estudo saiu, desse mesmo grupo, que envolve a Fiocruz, saiu ontem, foi ontem, pessoal, né? Ontem no Lancet, desse mesmo grupo, uma publicação do sequenciamento do vírus, e essa primeira criança, notem uma diminuição no tamanho do verme cerebelar, isso aqui é um corte axial, notem as calcificações intraparenquimatosas, você vê aqui que aqui deveria estar preenchido, é o cerebelo, e o verme cerebelar está hipoplásico. Notem uma digenesia do corpo caloso, está bem fininho, isso é um corte sagital, deveria estar mais grosso. Notem a quantidade de calcificação, um aumento da fissura interhemisférica, isso aqui é um corte coronal, né, como se a criança estivesse olhando de frente para a gente, cheio de calcificação, e um aumento da fissura interhemisférica. Aqui também várias calcificações, e aqui a gente observa também calcificação no núcleo caudado, que é um dos gânglios da base, como você sabe. Nessa segunda criança aqui, observem a assimetria e o aumento dos ventrículos laterais, provavelmente com destruição importante da substância branca periventricular, a ausência do tálamo, que deveria estar por aqui, e aqui vocês observem nesse corte axial, olho, narizinho, calcificações intraoculares, nessa segunda criança. Bom, aí para diagnóstico diferencial. Fora a Zika, o que mais pode causar isso? A gente sempre tem que pensar naquele grupo que todo mundo conhece, principalmente quem é pediatra. Mas eu vou dar uma opinião minha particular. Daqui a pouco, mais para frente, né, quando as coisas evoluírem mais, eu posso dizer eu estava errado. Né? A gente tem que ter sempre essa honestidade em ciência, porque a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Né? Então, tem que ter cuidado com isso. A gente não conhece muito, isso aqui são teorias, então não levem a cabo. Pensem nisso e ajudem outros a desenvolver ideias, gente que está trabalhando de frente nesse processo, como o Dr. Jean, por exemplo, Dr. Kleber, sem dúvida nenhuma, a doutora Pamela. Então, eu acho, particularmente, que os achados mais se assemelham à infecção congênita pelo citomegalovírus. É muito semelhante. Mas você testa, faz sorologia, faz PCR e não encontra citomegalovírus nessas crianças com microcefalia. E, evidentemente, a gente não pode deixar de pensar
nas síndromes pseudo-Torch, que são síndromes genéticas, como, por exemplo, a Aicardi-Gutierrez, onde você tem microcefalia congênita, com perímetro cefálico normal ao nascimento, sinais de encefalopatia, epilepsia, linfocitose no líquor é um achado importante, e déficit visual. Além disso, tem calcificações nos gânglios da base e a sorologia para o Torch é negativa. E existe também outra síndrome pseudo-Torch, que é Barrett-Ser-Reardon, que a criança nasce já com a microcefalia, tem dismorfismos faciais, calcificações periventriculares, aumento dos ventrículos laterais, digenesia do corpo caloso, atrofia do tronco cerebral e cerebelar e a sorologia Torch negativa. Então, falamos de microcefalia. Vamos entrar agora na parte que me cabe mais, que é o que fazer depois com essas crianças. Mas antes disso, eu sou obrigado a passar para vocês um pouquinho do que são as bases do desenvolvimento. Qual é a diferença de um atraso, de um desvio, de um transtorno, de uma dissociação, de uma regressão e as patologias. A gente fala tanto em pediatria nos 1000 dias, né? Quem é pediatra sabe a história dos 1000 dias, né? Que são os 270 da gestação mais 365. Eu, como neurodesenvolvimentista, falo, esse número não é bonito como 1000, mas eu acho fundamental os 2095 dias. Por quê? Porque é nessa época que a criança adquire um conjunto de aptidões e capacitações funcionais que vão, uma vez estimuladas, fazer com que ela atinja o máximo do seu potencial como ser humano, que são os marcos do desenvolvimento. Todos conhecem, eu não vou me deter a eles. Os marcos do desenvolvimento, eles obedecem uma trajetória muito semelhante aos gráficos de crescimento, só ela não é linear. Ela não é linear. Mas você sabe que uma criança com 2 anos já tem que estar falando algumas palavras e andando. Um exemplo. Tá? Quando a gente coloca esse conjunto de atividades numa mesma cesta, a gente consegue entender qual é o nível de desenvolvimento daquela criança. Então, eu trabalho muito com nível de desenvolvimento. O nível de desenvolvimento nada mais é do que, ou a gente chama de quociente de desenvolvimento, aquilo que a gente consegue medir, as psicólogas, principalmente os psicólogos, que é o QI. Tá? Então, o nível de desenvolvimento é importante. Vou dar um exemplo para vocês. Doutor, ele está no primeiro ano da escola, ele corre para um lado e para o outro, ele não entende a matéria, ele não sabe escrever o nome dele ainda, ele não reconhece letra, ele não reconhece número, ele só se joga no chão. Eu acho que meu filho tem TDAH. Aí você avalia o nível de desenvolvimento. E essa criança tem um atraso global. O nível de desenvolvimento dela é de 2 anos e meio. Criança com 2 anos e meio tem que tomar Ritalina? Na maioria das vezes não, gente. Se ela pensa como uma criança de 2 anos e meio num corpo de 5, 6 anos, é óbvio que ela não vai entender o que a matéria lá está sendo dada de primeiro ano, ela vai se frustrar, eles têm um nível de atenção menor, fisiológico, ela vai correr, ela vai querer chamar atenção, porque aquilo não tem sentido para ela. Então, notem que a importância de, quando você olhar para uma criança, olhar para nível de desenvolvimento. E criança com microcefalia não é diferente. Lembrem que nem toda criança com microcefalia tem transtorno do desenvolvimento grave. Lembrem disso. Depende muito de o quanto que o cérebro foi acometido e em que fase da gestação. E isso não vale só para a Zika, para tudo, inclusive para os outros agentes do grupo Torch ou até mesmo para as síndromes genéticas. As genéticas são mais previsíveis, né? Elas obedecem um protocolo mais estabelecido. Mas o que é o desenvolvimento infantil? O desenvolvimento infantil ele é um processo de vida por meio do qual o indivíduo passa por uma maturação biológica, adaptação ambiental, assimilação de estímulos socioculturais. Então, no processo de maturação biológica, a gente já viu, né? É a questão do neurônio. Mas é interessante pensar que um bebê de 3 meses, esse menino tem mais que 3 meses, mas eu gostei tanto do nenê, eu achei ele tão lindo que eu quis botar essa foto. Um bebê de 3 meses, ele faz 700 sinapses por segundo. Ao passo que uma criança de 3 anos de idade tem 1 trilhão de sinapses. E a partir de 5 anos, isso começa a ser podado, e aí chega na casa do bilhão. Evidentemente, eu que já passei dos 40, o meu bilhão já era, hein, Marcos?
Eu acho que depois dos 40, você volta do bilhão para o milhão, né? E olhe lá, daqui a pouco fica só o tico e o teco, né? Infelizmente. Uma brincadeira aqui, só para quebrar o gelo. E por que a gente sabe? Esse artigo é um artigo interessante que está mais relacionado ao autismo, mas ele faz uma análise molecular muito interessante de como que acontece as conexões sinápticas e, consequentemente, o desenvolvimento da criança. Então, aqui você tem mecanismos, logo que a criança nasce, que envolvem o GABA, que envolvem ocitocina, que envolvem canais de cálcio. Eu não vou me deter muito a eles, mas o fato é o seguinte: esses elementos provocam os chamados potenciais de ação, que é a parte elétrica do neurônio. Essa parte elétrica ela tem que existir para estimular a sinapse. Mas esses elementos eles só funcionam através de uma vamos dizer assim, situação que se chama canalização experimental. É a canalização de estímulos, e aí vocês observem, família, escola, sociedade, olha a importância dos gestores, aí, governos propiciando programas, enfim, obras sociais, etc. e tal, para que a criança tenha, uma vez exposta, a maior quantidade de estímulo entrando pelos canais sensoriais. Audição, visão, olfato, tato. Essa é a nossa forma de comunicação externa com o cérebro. Então, no momento que isso começa a acontecer, aqueles potenciais vão redobrando, e eles não podem acontecer direto. Porque se ele acontecer direto, a criança nasceu, dá uma explosão de GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório, mas ele tem um papel excitatório no início da vida. Então, tem uma explosão de GABA, tem uma explosão de cálcio, aí junta toda a trama, as árvores dendríticas que a gente chama, elas todas se conectam, e aí com isso forma o cérebro do bebê, e de um mês ele já está falando, andando... Não, não é assim. O processo é gradual. E aí o nosso organismo, o nosso cérebro, está preparado para receber esse processo gradual, mas precisa do estímulo externo. Então, para a gente entender o que a microcefalia causa nos processos de desenvolvimento, atraso, conceitualmente, é aquela criança que está desenvolvendo na sequência correta, porém a um ritmo mais lento que seus pares. Desvio, a criança está desenvolvendo determinado marco, mas fora da sequência correta, quando comparada a seus pares. É a criança, às vezes, com paralisia cerebral, que ainda não aprendeu a sustentar direitinho, mas já está engatinhando, isso é um desvio. E o transtorno, a criança está desenvolvendo qualitativamente, mas diferente de seus pares. Por exemplo, a criança com autismo, ela sabe falar, mas ela não usa a linguagem verbal pragmática para se comunicar. E aí, nisso, a gente observa aqui o que a microcefalia pode acarretar. Basicamente é isso, mas não restrito a essas questões. Quer dizer, do ponto de vista do desenvolvimento, você pode ter atrasos globais ou específicos. Global é quando você tem 2 ou mais níveis de desenvolvimento, ou dimensões, como eu falei ali atrás, os marcos atrasados em relação à média. Específico, ele não fala, ou ele não aprende, ou ele não anda. Deficiência intelectual, que é uma das coisas que mais aparece na microcefalia, mas lembram que depende do desvio padrão, em onde a criança, o perímetro cefálico da criança está. Autismo, TDAH, transtornos de aprendizagem, transtorno da comunicação, deficiência visual. E a deficiência auditiva também, que eu esqueci de botar aqui. Paralisia cerebral, na parte neuromotora, paralisia cerebral, transtornos do desenvolvimento da coordenação. Tá? Isso é o que microcefalia causa. Então, microcefalia, de novo, voltando, não é um diagnóstico, é um achado que pode levar, aí sim, a essas condições. Muitas vezes, a gente só vai fazer diagnóstico de muitas dessas condições, não é na hora que a criança nasce, tá, gente? A gente tem que acompanhar a criança, que é o papel do pediatra do desenvolvimento, do neuropediatra, do psiquiatra infantil, do psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, todos esses têm que entrar aí, fonoaudiólogo, a gente acompanha, por isso que é difícil. E por isso que é difícil a microcefalia, porque talvez de tudo isso que a gente viu até agora, 80% me corrijam se eu estiver errado, das infecções no adulto por Zika são assintomáticas. Né? 20% aparece a descrição que o Dr. Kleber falou, algumas são graves, então não dá para desmerecer. Mas
Quem sobrevive, que é a grande maioria, passa. Microcefalia não passa. Microcefalia fica, é devastador. Vocês imaginem aquela criança toda planejada, né, imaginada, aí de repente vem a criança com microcefalia, aí o pai já põe a culpa na mãe, aí a família desestrutura, e reabilitação não é barato. Reabilitação não é barato. E a gente precisa mais lugares quaternários que façam reabilitação aqui no país, né? E envolve uma equipe multidisciplinar e financeiramente também é muito complicado. Então, essas questões, você não consegue dizer para os pais, você consegue dizer, ele tem uma microcefalia, mas o que ele vai ter depois, claro que, dependendo do grau de acometimento das malformações, você pode dizer, olha, vai ser uma criança com prognóstico de desenvolvimento reservado. Só que eu não gosto de usar essa palavra, porque eu já errei muito com isso. Você olhar para uma ressonância, você olhar para uma ultrassonografia transfontanelar, que é totalmente inespecífica, e dizer que a criança não vai andar, não vai falar, não vai fazer, é totalmente errado. Eu aprendi com meus anos de prática, trabalhando com o day after, né, com o depois, de que não pode fazer prognóstico, embora os americanos façam, os canadenses, onde eu fiquei 2 anos fazendo fellow, eles pegam na UTI, fazem a reunião com a família, colocam a ressonância e começam a falar, olha, atingiu tal parte neuroanatômica, não vai fazer isso. Existe uma dissociação clínico-radiológica enorme quando o assunto é desenvolvimento. Quanto mais você... Por que isso? Porque a criança tem plasticidade neuronal. Quanto mais você estimula a criança, desde pequeno, com uma família boa, num centro interdisciplinar, a chance das outras áreas do cérebro que não foram acometidas, claro, a gente não está falando de uma destruição grave que a gente viu aqui nesses 2 casos, mas em casos que a criança só tem a microcefalia, a chance disso acontecer e os neurônios tentarem conectar por vias alternativas que a gente não conhece é grande. Então a gente não pode se precipitar, é uma coisa de cada vez. Bom, e o que a gente usa para avaliar, então, a criança durante esse percurso, depois que ela nasce com microcefalia? É o que vocês já fazem, mas talvez a gente tenha um olhar um pouco mais específico. Tá? Anamnese construtivista, né, ou construtiva, virtude versus dificuldades. Vocês imaginam uma criança que já tem a questão cosmética, que já é difícil para os pais encararem isso, embora amor é incondicional, quando é pai e mãe, né, que estão presentes, a gente vê isso, a força dessas famílias e aprende muito com eles, especialmente as mães, mas muitos pais também. E aí a gente tem que fazer uma anamnese de modo a não falar só não faz isso, o seu filho então não fala, o seu filho não... Porque sempre tem um lado positivo que a criança consegue fazer. Então, esse balanceio, né, de quando colher a anamnese, falar também das virtudes, e não só... Eu estou falando de uma criança um pouquinho mais velha, não um recém-nascido, que tem microcefalia, né? É muito importante até para construir o rapport, né, a relação do profissional com a família. História gestacional é importante. Na história gestacional, insuficiência placentária, drogas. Olha, o álcool é uma epidemia silenciosa de alterações do neurodesenvolvimento. É muito difícil diagnosticar o transtorno do espectro alcoólico fetal. A síndrome alcoólico fetal, que está dentro do espectro, e é só 10% das crianças que fazem, tem características faciais que têm um valor preditivo positivo de 95%. Mas 90% das crianças com transtorno do espectro alcoólico fetal, que vão ter todas aquelas alterações ali que eu falei de desenvolvimento, pelo menos uma boa parte delas, é difícil de diagnosticar. E beber álcool na gestação é difícil de uma mãe dizer, pelo menos a experiência que eu tenho, porque às vezes é um segredo familiar, é um tabu, às vezes a mãe não tem a confiança inicial no médico, no profissional que está ali, isso vem como uma revelação ao longo do tempo. Então, mas é importante perguntar, porque o álcool causa microcefalia. Tá? Assim como a radiação ionizante, esse negócio de ficar batendo raio-x em gestante, não pode. Nem tomografia, Deus o livre, é pior ainda. Então, a história gestacional tem algumas particularidades na microcefalia que é fundamental. História do parto e período neonatal. Aí a questão da eventos hipóxico-isquêmicos, icterícia, uma série de outras questões que podem atingir o cérebro do bebê, que apesar de estar com perímetro cefálico normal, quando nasceu, vai desacelerar e vai gerar microcefalia secundária. História do desenvolvimento,
a gente já conversou um pouco sobre isso, e aí eu faço todos os marcos, né, do desenvolvimento, revisão dos sistemas, antecedentes mórbidos, e aqui, fundamentalmente, tem casos de microcefalia na família, na história familiar? Sim, opa, coincidência, então, que ela teve zika e aí tem microcefalia na família? Tem que investigar, tem que investigar. Pode ter sido uma coincidência, mas pode o diagnóstico de zika ter sido errado, e pode ser uma microcefalia primária autossômica recessiva. Outras doenças, outros transtornos do neurodesenvolvimento, autismo é uma coisa extremamente genética, a gente sabe disso. Ansiedade, depressão, bipolaridade, às vezes não se manifesta dessa forma na criança, mas ela tem o gene, e o gene tem um pleiotropismo, ou seja, é um gene que acaba, é o mesmo gene na família, mas que ele causa diferentes tipos de transtornos neuropsiquiátricos, neurológicos, nos diferentes indivíduos da mesma família. Então, tem que abordar todas essas questões. E informações colaterais. Eu gosto muito disso aqui quando a criança começa a frequentar a escolinha, a creche, porque a maioria dos transtornos do desenvolvimento, o diagnóstico é avaliando a criança, é clínico, e é através de escalas, que eu já vou mostrar para vocês. Então, as alterações, as informações colaterais que vêm da escola, né, é fundamental. A gente está olhando ali uma fotografia da criança num ambiente, às vezes eu uso jaleco, não gosto muito, mas tenho que usar. Não uso gravata, é óbvio, senão eles vão me enforcar, e até porque eu acho que você tem que descer no tapete, no chão, olhar a criança ao nível dos olhos, porque senão você não trabalha com criança e, sobretudo, com desenvolvimento. Então, eu acho que, se eu pudesse, eu costumo dizer para as famílias, olhar todos os meus pacientinhos no habitat natural, no ambiente mais naturalístico mesmo, que é a escolinha, é o social, eu faria, mas não dá, né? Isso, do ponto de vista prático, não dá. Porque quando o assunto é desenvolvimento, o pior lugar é o consultório para avaliar isso. Internado, então, nem pensar, né? Nem pensar. E aí, como é que a gente faz também? A gente, para fazer essa avaliação, você pode fazer uma avaliação direta, né, olhando a criança, que é o que o pediatra faz muito, generalista, por meio de questionários e por meio de escalas. Então, rapidamente, eu já estou quase terminando. As escalas, né, elas servem como escalas de triagem, que todo mundo conhece aqui o teste de Denver, os pediatras, pelo menos, com certeza conhecem, e a avaliação mais específica por meio de teste, como, por exemplo, o Bayley. Para você fazer isso, né, e quem quiser ler mais um pouquinho, eu coloco esse artigo aqui do Archives of Disease in Childhood, do segundo semestre do ano passado, que fala um pouco mais de escalas, mas escala não é para os pediatras generalistas, nem nada contra se eles forem treinados nisso e conseguirem fazer, mas na residência a gente não é treinado nisso, e nem para quem não tem conhecimento da estrutura, das propriedades psicométricas, a aplicabilidade e as limitações das escalas. Você tem que ser treinado em escala, que foi o que eu fui fazer lá fora, para aplicar uma escala com fidedignidade. E fora isso, evidentemente, sempre o exame físico, o exame neurológico, o exame ortopédico. Importante avaliar, que eu botei uma menininha com Down, né, avaliar se tem dismorfismos, lembra? Microcefalia sindrômica, de não sindrômica. O perímetro cefálico, que a gente já conversou. Fazer também sempre, quando tem desenvolvimento, avaliação ortopédica. Aqui eu coloquei um exemplo de checar a coluna, porque quando chega maiorzinho, na idade da adolescência, a gente não checa a coluna, mas tem a questão do estirão e tudo. O exame ortopédico, no nosso caso, em neurodesenvolvimento, é fundamental. E aí, o que a gente tem que pedir em termos de neuroimagem, quando a criança tem microcefalia? Bom, fundamentalmente, logo que nasce, ultrassonografia transfontanelar. Às vezes, essas crianças, a moleira é muito fechada e não tem janela. Aí você faz a tomografia. A tomografia, ela também ajuda a determinar melhor as calcificações. Mas não esqueçam que uma tomografia equivale a cerca de 70 a 100 raio-x comum, em termos de exposição na criança à radiação iônica. Então, não saiam pedindo tomografia para todas as crianças, porque essa é uma criança que talvez vá precisar fazer outras ao longo da vida, e a gente não sabe. A ressonância. Bom,
Ressonância é melhor para avaliar com maior rigor de detalhes lesões do parênquima, sobretudo da fossa posterior, substância branca, mas aí é que está o problema. Se você faz uma ressonância logo no início da vida, a mielinização não está pronta ainda. E você só consegue ter uma ideia da mielinização, ela às vezes não fica nem pronta com 30 anos, porque ainda a gente sabe hoje em dia que tem mielinização frontal, né, no lobo frontal, ainda com 30 anos de idade. Mas o básico da mielinização são os primeiros 2 anos de vida. E aí, se você faz uma ressonância logo quando nascido, para olhar padrão de mielinização, você tem que acabar repetindo no 2º ano, né? Eu não vejo problema em fazer a ressonância, porque os bebezinhos dormem, e aí você não precisa nem anestesiar. Agora, se tiver que anestesiar, pô, é uma sedação, já está cheio de complicação, mas eu tenho uma experiência grande com não sedação para esse tipo de exame, e os bebês pequenos são ótimos, eles colaboram super bem. Porque eles dormem, né, uma boa parte do tempo. E, olhem isso, isso é um artigo que saiu, que é do pessoal, que é do pessoal da Fiocruz também fez. Observem o que acontece no olhinho do bebê, por isso que a fundoscopia é fundamental. Essas crianças tiveram o Zika confirmado, né? E presente, né? Então, vocês olham a palidez, a hipoplasia do disco óptico, lesões na mácula, aqui fica esse padrão de pigmentação da mácula, que é como se fosse uma retinite, né? Uma corioretinite. De novo, aqui nessa segunda criança, uma hipoplasia do nervo óptico, a mácula cheia de pigmentação, e aqui justa foveal, a fóvea está no meio, você vê 2 lesões atróficas na mácula. Então, a tal da corioretinite, que o citomegalo pode dar, rubéola, que tem um padrão de retinopatia em sal e pimenta, que a gente chama, que parece sal e pimenta, no Zika também é uma coisa que a gente já conhece. Então, fundoscopia essencial na criança que teve contato com Zika durante a gestação e que nasce com microcefalia. Outra coisa fundamental não é só fazer o teste da orelhinha, porque o teste da orelhinha vai até a cóclea. O que está atrás da cóclea, no tronco cerebral, onde tem a saída dos núcleos dos nervos cranianos, principalmente do auditivo, que a gente está falando aqui, do acústico, você tem que fazer o BERA. E é difícil conseguir o BERA na saúde pública aí, é difícil. A gente tem lá na Rede Sara, mas os pais lutam muito, é muito complicado conseguir o BERA. E o potencial evocado auditivo, a gente acaba fazendo também os 2 juntos. Então, de exames laboratoriais, né, eu não vou nem me deter a isso, porque eu não sou infectologista, mas tem essa PCR em tempo real com transcrição reversa, que é o principal, sem contar o sequenciamento, né, do gene. O exoma seria mais um sequenciamento de todo o material genético, mas você pode fazer o sequenciamento só do RNA do vírus. As sorologias, né, pedir todas, inclusive a do grupo Storch, essa vem de sífilis. O ACG-H microarray também é para ver questões genéticas de duplicação ou deleção. E quando você pensa em alguma outra mitocondriopatia, por exemplo, pseudotorche também pode dar mitocondriopatia, quer dizer, ao contrário, mitocondriopatia também pode dar pseudotorche. Então, às vezes, tem que pensar em pedir alguns exames tipo lactato, amônia, ácidos orgânicos urinários, etc. e tal, no processo de investigação para diagnóstico diferencial. E aí eu já estou me dirigindo, eu sei que eu já estourei meu tempo, mas já estou acabando, as considerações finais, que são o seguinte, né, a princípio, parece existir uma correlação entre o Zika, o vírus, transmitido pelo mosquito Aedes, SP, ou Albopictus, ou Aegypti. Aliás, alguém sabe o que significa Aedes? Alguém já se deteve? Porque eu também não sabia, eu fui estudar há pouco. Eu não li. Onde que você leu isso? Eu não li dessa fonte. Ah, é? Mas do grego, o que significa Aedes? Então, o que significa exatamente a palavra, eu não sei. Só sei que eles pesquisaram que a Aedes aegypti seria o mosquito odiado pelo Egito. Ah, perfeito. Isso eu não sabia. Eu estou aprendendo aí com você.
Hein? Do latim? Bom, o que eu li do grego é que significa desagradável. E aí o nome é perfeito, né? Porque aquele bicho é chato. Se exterminarem ele, acho que não vai modificar nada o ecossistema, né? Não, ele não pertence ao nosso ecossistema. Por que ele apareceu, eu não sei, assim como os primos deles também. E, então, só para terminar, não existe tratamento antirretroviral ou preventivo com vacina. Agora está esse esforço aí para tentar se chegar a uma vacina em 5 anos, talvez 10, não sei. Tem um tal do delay aqui, né? Que nem no jornalismo eles usam. Eu vejo primeiro e não aparece aqui na tela. E não existem, faltou um M ali, não existem tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos que corrijam a microcefalia. A ideia é trabalhar com 2 questões fundamentais. Primeiro, estimular o bebezinho, que a gente já falou aqui, com fono, TO, fisioterapia, botar na escola, mas não é tudo junto, isso não é um pacote. Você vai olhar o que a criança está precisando, quais são as áreas que ele precisa. Essa coisa de pacote a gente não gosta. E o segundo é criar, ao longo do tempo, adaptações para melhorar a qualidade de vida da criança e da família. Desde uma cadeira de roda até a questão da adaptação para dar o banho à medida que eles forem crescendo, uso de órteses, próteses, etc. Equipamento de comunicação alternativa para aqueles que aprendem a linguagem receptiva e o simbolismo da nossa linguagem, mas não conseguem falar. E atuar fortemente na prevenção da proliferação do mosquito, bem como na estimulação precoce do desenvolvimento de neonatos acometidos, é fundamental. Só fazer uma brincadeira, não é uma brincadeira de mau gosto, porque é muito sério o assunto, mas, infelizmente, quando a aranha do Homem-Aranha pica o Peter Parker, ele se torna o The Superior Spider-Man. Vocês veem que até as circunvoluções dele ali já está. Só que, infelizmente, quando o mosquito pica a gestante, o resultado pode ser esse aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.